Boa tarde, gente. Eu vim aqui novamente falar sobre esse plano nefasto da Humana em criar um centro de terapias a partir do prédio da Janela Lúdica. Mas antes de começar a falar sobre o prédio da Janela Lúdica, eu queria primeiro me desculpar com alguns profissionais, os ATs que estão lá, né? Eu disse que não eram profissionais, mas são sim profissionais e muito competentes, que inclusive correm o risco de ser demitidos. Existe uma previsão de demissão em massa desses ATs. Não é? Então, senhores pais, fiquem tranquilos, os ATs que hoje estão lá e que hoje atendem um filho de vocês são ATs capacitados, profissionais e que fazem com o maior respeito. Mas eu queria chamar a atenção para uma seguinte coisa. A Janela Lúdica, né, não é à toa, aqui eu vou fazer uma comparação com essa gaiola. A Janela Lúdica nada mais é do que este formato. Não é? Ela possui este formato para quem vem passando por ela, claro, com uma fachada muito bonita na frente, mas ela tem esse formato lateral. Ela é literalmente uma gaiola lúdica. O que acontece? Nesses últimos dias eu recebi algumas denúncias anônimas sobre o que acontece lá dentro, né? As psicólogas estão chamando alguns pais, principalmente da CLIAP, para um acolhimento, e quando os pais chegam lá, elas falam que vão pegar o modelo que foi feito no Maranhão, o modelo que foi feito no Sergipe, e vão transformar o prédio, colocando cozinha interativa, jardins, e que isso não vai afetar as crianças. Tudo uma grande mentira, né? Primeiro, porque lá não tem espaço. Né? Segundo, que não tem área verde. Então, assim, algumas denúncias que eu recebi, e foram várias pessoas que me procuraram, envolvem: está previsto uma demissão coletiva em setembro, deixando os ATs completamente desempregados. Não existe, claro, respeito ao vínculo criado entre o aprendente, criança e seu terapeuta. Não existe isso. Ficou muito claro, principalmente pela fala do grupo jurídico que nos atendeu, né? Existe uma alta rotatividade de profissionais, e isso sem a Janela Lúdica ser centro de terapias, não é? As salas grandes serão transformadas em micro salas para ver se comporta, né, as 600 crianças ou as crianças que vão migrar. Os atendimentos serão reduzidos em tempo, então como é que eu posso dizer? A instrução que foi dada é que esses atendimentos devem ser o mais breves possíveis, e que possivelmente a terapia vai correr para que as crianças recebam alta antes do tempo, desafogando aí a lista de espera ou a própria clínica, certo? Contratarão psicólogos para trabalharem como ATs. Preste atenção nessa informação. Eles contratarão psicólogos para trabalharem como ATs, para que não haja necessidade desse psicólogo relatar-se ou reportar-se a um coordenador, certo? Aquilo que eu já falei para vocês: não tem espaço para lazer, não tem parquinho, não tem brinquedos, os recursos são e estão escassos já agora. As áreas externas e as paredes não tem pinturas lúdicas, é tudo branco, é literalmente como se fosse esta gaiola, né, sendo que branca. E existe uma perseguição aos funcionários que resolvem falar alguma coisa sobre. Foi nos dito em reunião que daqui para o dia 27 haveria uma grande reforma que ficaria pronta e todos os aprendentes migrariam para lá. Mentira. Não tem como essa grande reforma acontecer nesse prédio, porque o prédio não comporta. Segundo, foi nos dito também que haveria um acolhimento, haveria toda essa transição. Mentira, né? Nossos filhos serão entregues a outros atendentes, aos outros ATs e a outros terapeutas. Eles, inclusive, se vocês forem olhar no Instagram da Janela Lúdica, estão contratando ainda profissionais para receber as crianças já no dia 27 e 28, a partir daí dessa data, né? Então, assim, é tudo uma grande mentira. As coordenadoras da Janela Lúdica, elas levam os pais a acreditarem, a sonharem que ali vai acontecer 1001 possibilidades, mas não é. É uma maneira que o Grupo Atena resolveu de encolher, enxugar e fechar toda a rede, né, para as crianças autistas. É como se fosse um grande depósito de autistas. Isso é imoral, isso é absurdo. Ministério Público, por favor, ouça os pais da CLIAP, ouça os pais da Reabilite, os pais de todas as outras clínicas que serão descredenciadas à luz do dia pela Humana, visando única e exclusivamente o lucro. Nunca foi
em prol da dignidade da criança humana, da criança ou da figura humana, muito menos do autista. É lucro. O Grupo Atena é o terceiro grupo que mais lucra no país. E eles vão fazer isso com os nossos filhos diante dos olhos de todo mundo. Ministério Público, eu peço, celebridades, pessoas que puderem, né, ajudar-nos nessa causa, vereadores, deputados, quem mais puder, por favor, parem este grupo, ajudem a parar, porque isso é criminoso. O que se está fazendo com a janela lúdica e o caos que está se causando nas clínicas, tem mães ansiosas, tem mães nervosas, isso é outro absurdo. Aonde a janela lúdica se situa, muitas dessas mães vêm de ônibus e elas não têm como, porque não tem ponto de ônibus. Como é que uma mãe sai às 7 horas da noite, pegando a sua criança típica, descendo uma avenida que é perigosa, que é cheia de carro, não é? Não tem ponto de ônibus, não tem cozinha, a copa de lá não dá para esquentar nada. Essas mães passam 4, 5 horas com seus filhos em terapia e sequer foram pensadas nesse processo. Isso é um absurdo. Então isso precisa parar. Não sou contra, os pais não são contra que existam centro de terapias criadas pela Humanas. Não são, porque eles podem, eles chamam o dever deles. Mas os pais são contra que as clínicas sejam descredenciadas. Então, por que fazer essa mãe sair lá de Extremóis, que vem do transporte público, para o centro da cidade de Natal, se ela pode ter uma terapia, uma clínica conveniada na Zona Norte? Na Zona Norte não só tem a CLIAP, como tem outras clínicas que estão abrindo lá. Por que não? Porque custa caro. As operadoras, elas querem recolher, mas elas não querem dar o retorno. Entenderam? Então, assim, eu peço encarecidamente que denunciem a janela lúdica e seus representantes que estão à frente dessa grande maquiagem, dessa grande safadeza com o contribuinte e principalmente com o beneficiário. Porque isso não vai beneficiar a criança autista. Muito pelo contrário, isso vai causar atraso e muitas consequências terríveis. Então compartilhem, viralizem esse vídeo, façam o que puderem, mas não deixem essa denúncia morrer. Obrigado.